alunos, sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Mais uma vez convosco para mais uma aula de História. Portanto, muita atenção e concentração para podermos ter o máximo proveito dessa aula. Pois, para a aula de hoje, temos como sumário o seguinte. A Revolução Neolítica, alterações climáticas e as suas consequências, e a descoberta da agricultura e a domesticação dos animais. No final desta aula, temos que saber os seguintes: definir o Paleolítico, indicar as consequências das alterações climáticas para a vida do homem, explicar os processos que conduziram à descoberta da agricultura e da domesticação dos animais, identificar no mapa os primeiros focos da agricultura, indicar as primeiras plantas cultivadas e, por último, relacionar a descoberta da agricultura com a sedentarização. Posto a leitura do sumário, então vamos começar na aula, no conteúdo da aula propriamente dito. Ou seja, já que estamos a falar um novo período da pré-história, que é o Neolítico, cabe a nós definir, tentar explicar qual é o significado desta expressão. O que significa a palavra Neolítico? Como tínhamos definido o Paleolítico, segue-se a mesma ordem da ideia ou de explicação. Pois, Neolítico vem da palavra grega que significa neo, que é o novo, mais litos, que é igual a pedra. Portanto, literalmente temos uma nova pedra. Idade de uma nova pedra. Pois entramos no estudo em que o homem passa a utilizar como instrumento de trabalho uma nova pedra. Esta nova pedra é pedra polida. Ok? Foi-se imprimida uma nova técnica de trabalhar a pedra, que é a técnica do polimento. Pois, muito bem, o que marca esse período? Como tínhamos dito em outras aulas, qualquer período da história da humanidade é marcado por um fato importante. Então tentamos saber ali que factos marcaram este período, que factos puseram fim ao Paleolítico para deram o início ao novo período, que é o período de Neolítico. Atenção. Então, digamos que no período de Neolítico aconteceram profundas transformações na vida do homem, a que foi apelidado de Revolução Neolítica. Transformações essas deram-se a nível técnico e no modo de vida do homem. Sim, no Neolítico aconteceram profundas transformações que acabaram por mudar o modo de vida do homem. Que transformações são essas? É muito importante sabermos para o nosso nível de estudo, pois viver nessa época não era uma tarefa fácil. O homem enfrentava diversas adversidades da vida para poderem garantir a sua sobrevivência. Sim. Tanto, vamos lá ver. O que aconteceu? Como nos ilustra o texto, aconteceu aquilo que chamamos de fim da Era de Gelos, que também é chamado Era de Digelos. Então acabou esse período. E esse período trouxe algumas vantagens para a vida do homem. Se nós vejamos o que significa o fim da Era de Gelos. Pois, há cerca de 12 mil anos, verificaram-se grandes alterações no clima. As temperaturas médias subiram
e os gelos recuaram para as zonas polares. Estas mudanças climáticas provocaram alterações na fauna e na flora. Foi numa paisagem diferente que surgiu um novo capítulo da história da humanidade, o Neolítico. Em algumas regiões, os seres humanos aprenderam a produzir os seus próprios alimentos, construíram aldeias e desenvolveram novas técnicas. Caros alunos, tendo em conta a leitura do texto, temos algumas palavras-chave ali que importa-nos saber o seu significado. Por exemplo, a palavra fauna. Que significa fauna? Naturalmente tem a ver com o mundo animal, conjunto dos animais. E a flora, que tem a ver com conjuntos de plantas, de árvores. É bom sabermos isso, pois essa era de fim de gelo tem as suas consequências vantajosas para a vida do homem, pois terminou a era de gelo, a era em que o planeta Terra estava coberto de gelos. Então as temperaturas começaram a subir, a aumentar. E o que aconteceu com o aumento da temperatura? Pois os gelos começaram a derreter e a recuar, a deslizar-se para as zonas polares. E nesse percurso, alguns animais que adaptam as condições climáticas frias acompanharam o deslizamento dos gelos. Muitos outros animais desapareceram. E os homens também acompanharam a imigração dos animais. E muitas plantas surgiram de novos. Foram consequências profundamente, por um lado, agradáveis para os homens, por outro, desagradáveis, tendo em conta que desapareceram alguns seres no planeta Terra. Pois, vamos lá ver como que o homem aproveitou essa situação. Que reviravolta teve para poder garantir a sua sobrevivência. Ou melhor, antes de passarmos para uma outra questão que também está muito relacionada, gostaria que observassem as imagens. Pois, falamos da era de gelo ou de fim de gelo. Vamos lá ver como o planeta estava. Estou a ver a imagem coberto de gelo. Que vegetação pode observar ali? Praticamente rara ou nada. Então, com o fim da era de gelo, então temos uma nova paisagem. Já temos vegetações, temos um planeta verde. Pois, como se diz, como se escreve, ou como acabamos de ler no nosso texto, ali sobretudo nesta parte, diz assim: foi numa paisagem diferente que surgiu um novo capítulo da história da humanidade, o Neolítico. Por isso que eu vos disse, vamos tentar compreender que reviravolta o homem deu para poder garantir a sua sobrevivência. E a gente disse que uma das consequências do fim da era de gelo foi o aparecimento de novas plantas, mais concretamente as gramíneas. E nesse sentido, as gramíneas passaram a constituir os alimentos dos homens. E os homens observaram no comportamento, no ciclo de evolução dessas gramíneas, que as suas sementes acabavam por se nascer nas regiões por onde circulam. Ok? Portanto, nesse sentido, o homem acabou, de certa forma, a descobrir com a prática da agricultura.
Pois temos ali exemplo de uma das gramíneas, como por exemplo, temos ali, diz o homem começou a usar essas plantas na alimentação e percebeu que quando caíam sementes ao chão, nesse lugar nascia uma nova planta. Começou então a semear os grãos, tornando-se agricultor. Estamos na fase em que o homem tornou-se agricultor. Depois explicaremos melhor. Após analisar situações de outras gramíneas ou exemplificar, entre outras plantas, de que o homem tinha observado o seu comportamento, o seu ciclo de crescimento, como é o caso de trigo, cevada, não é? Portanto, podemos compreender melhor como que o homem, de facto, conseguiu tornar-se produtor. Temos ali ainda arroz e milho. Logo a partir, se alguém nos perguntar quais foram as primeiras plantas que o homem começou a cultivar, a grosso modo, digamos, são os cereais. Ok? Então, a pergunta justa para rematar a nossa aula, pergunta-se: como que o homem descobriu a agricultura? A resposta é: da observação do fenômeno natural das sementes que caíam na terra e germinavam, dando origem a novas plantas. Com a repetição consciente desta prática, estava descoberta a agricultura. Esta frase é muito importante, a última. A repetição consciente. Portanto, é com essa prática consciente de semear, de plantar, que o homem tornou-se agricultor. Mas resta-nos saber onde que o homem iniciou esta prática pela primeira vez no planeta Terra. Observe comigo o mapa, para podermos compreender e saber ou conhecer onde que o homem iniciou a prática de agricultura. Temos, por exemplo, o mapa, mostra-nos os continentes todos habitados neste momento, continente americano, africano, europeu, asiático, temos a Austrália, né? Entretanto, temos que saber onde que os homens começaram a praticar a agricultura pela primeira vez. Portanto, se observarmos nesta prática da região africana e um pouco mais ali nessa prática, nesta região que podemos chamar de região da Mesopotâmia, podemos observar algumas inovações. Para ficar melhor esclarecida, vemos no mapa abaixo, ali. África, Egito, não é? Temos a Arábia, nesse caso a Arábia já com o fim da era de gelo tornou-se deserto, e temos a região da Mesopotâmia ali. Então, essas regiões, pela sua configuração geográfica, podem ver a parte pintada de verde, assemelha-se o formato de lua na sua fase crescente, razão pela qual tem a designação de crescente fértil. Ou melhor, a região onde apareceu ou onde o homem praticou a agricultura pela primeira vez foi chamada de crescente fértil. Tem forma de lua na sua fase crescente, como se pode observar no mapa. Portanto, essas regiões nasceram, surgiram, desenvolveram nas margens dos grandes rios. Na África, temos o rio Nilo. Na parte da Ásia, que é na região da Mesopotâmia, temos dois rios, rio Tigre e rio Eufrates. Portanto, foram nas margens dos vales desses rios
que os homens experimentaram pela primeira vez a prática da agricultura. Pois, entraremos então num outro capítulo, que é da descoberta da agricultura e a sedentarização. A descoberta da agricultura teve algumas implicações para o homem, algumas exigências que a sua prática mesma exigia. Quando o homem descobriu a agricultura, o homem sentiu-se na necessidade de permanecer junto do seu campo de cultivo. Para quê? Para protegê-lo, para vigiá-lo, para livrá-lo de assaltos dos animais e dos próprios grupos inimigos, né? Mas também para poder catar as ervas daninhas e esperar pela colheita. Então, nesse processo, o homem acabou por sedentarizar-se. Ou seja, deu-se a sedentarização do homem. O que é a sedentarização, então? É o modo de vida do homem em que passou a ter uma morada certa, fixa, no lugar. Ok? Portanto, temos ali, em termos de sítios, que a sedentarização é a fixação de grupos humanos no lugar certo e tem como consequência originária a descoberta da agricultura. Portanto, o homem deixou de ser nómada, deixou de ser recoletor. Melhor dizendo, a descoberta da agricultura não só obrigou o homem a sedentarizar-se, mas também mudou o modo de vida do homem. O homem deixou de ser nómada, deixou de ser recoletor e passou a ser sedentário e a desenvolver uma economia de produção. Tornou-se produtor. Tanto o homem começou a produzir o seu próprio alimento. Repito, o homem começou a produzir o seu próprio alimento. Deixou de ser um ser dominado pela natureza. E doravante, ele começa a tentar dominar a natureza com a prática da agricultura, explorando a natureza para poder garantir a sua sobrevivência. Nesse sentido, a agricultura é uma prática muito importante para a vida do homem. Até ainda, nós continuamos com essa prática. Pois, vendo pela imagem, nos suscita uma outra interpretação ou um outro contexto que a nossa aula vai retomar a partir de agora. O que é que temos na imagem? Temos um cão, amigo do homem, depois temos cavalo e os outros animais. Por que estão aqui representados na imagem? Qual é a razão de ser? Nada mais, nada menos para podermos tratar de assuntos de domesticação dos animais. É uma outra atividade que veio logo a seguir a prática da agricultura, que é a domesticação dos animais. Pois, em primeira mão, os homens começaram a domesticar os animais mais mansos, os animais de pequenos portes. Só posteriormente começaram a vir a domesticar animais de grandes portes. Por isso que as imagens nos revelam animais de pequenos portes e animais de grandes portes, conforme o objetivo e a finalidade para que o homem tenha os educados. Pois, diz ali o nosso texto,
quanto à caça, em vez de abaterem os animais mansos, como as cabras, os carneiros e os porcos, começam a domesticá-los e adquirem destes animais a carne, o leite, as peles e as lãs. Desta forma, nasce a criação de gado. Tem uma palavra que eu gostaria de chamar-vos a atenção. A palavra abaterem. Abater significa o quê? No contexto que estamos a falar, significa que os homens perceberam que não devem matar todos os animais, que alguns deveriam ser retidos numa cerca e que deveriam ser também cuidados para poderem extrair alguns produtos de que os homens necessitavam, como o leite, a gordura, a pele, a lã, chifres, etc. Esses produtos serviam tanto para alimentação, como também para alguns trabalhos de artesanato, ou então para confecção de vestuários. Que relação tem, então, a domesticação dos animais com a agricultura? Tem alguma relação? Vejamos. Tendo domesticado os animais, o homem podia aproveitar dos restos agrícolas para garantir a alimentação dos mesmos. Daí eu faço-vos uma pergunta. Que fazem com os restos vegetais lá em vossa casa? Cascas de banana, de batata, de mandioca. Que fazem? São aproveitados pelos animais. É nessa ordem de ideia que os homens também acabaram por domesticar os animais. Os restos agrícolas deveriam garantir a alimentação dos animais. Então, que importância tem a domesticação dos animais para os nossos homens? A importância, uma delas, obtenção de leite, carne, ovos, gordura para alimentação. Ainda continua atual. Ainda o homem não consegue sobreviver sem esses produtos. Outra importância, peles para calçados e para vestuários. Chifres para fabricos de utensílios, de trabalhos e artesanato. Animais de grandes portes seriam mais tarde aproveitados como meio de transporte de produtos e pessoas. Estou a falar de camelo e cavalos. Também de burro. São aproveitados para transportes de produtos e de pessoas. Eu também queria vos chamar a atenção pelo seguinte. No Paleolítico, o homem não preocupava-se muito com o amanhã. Aquilo que produzia era consumido de momento. A vida era o aqui e agora. Mas no Neolítico, o homem já teve outra preocupação. A preocupação de produzir e de acumular estoque, ou seja, excedente de produção. Definindo o que é excedente de produção, a própria palavra diz o que excede, o que ultrapassa o consumo da família. Ok? Na próxima aula veremos sobre esse assunto detalhadamente. De momento, vamos então fazer a síntese da nossa aula. Ok? Que vimos durante a nossa aula? Falamos sobre a era de gelo, que teve suas consequências diretas nas faunas e floras, pois alguns animais desapareceram, outros acompanharam o deslize de gelos para o norte, e o homem acompanhou as imigrações dos animais. Também surgiram novas plantas
nesse caso as gramíneas. Algumas regiões tornaram-se desérticas e outras férteis, o que permitiram as práticas da agricultura e da domesticação dos animais. Por último, vimos também que foi no período de Neolítico que o homem tornou-se sedentário e produtor, deixando a vida de nomadismo e da atividade de recolhedor. Pois foram aperfeiçoadas as técnicas de trabalho com as pedras que, pelas suas vantagens, exigiram o fabrico de outros instrumentos. Portanto, falamos hoje, na nossa aula, da Idade de Pedra Polida, o Neolítico. Chegamos ao fim da nossa aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Já sabes, continue a cumprir com as regras de distanciamento. Continue a proteger a si mesmo e os outros. Espírito é de patriotismo.